vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui. E eu quero aproveitar os irmãos também dizer que nós trouxemos algum material, mas só falaremos sobre ele depois da filmagem. Depois que vamos terminar a filmagem, nós falaremos sobre algumas situações, inclusive coisas que o pastor Jorge já citou aqui. Há momentos tão difíceis que nós temos vontade de desistir. Mas a gente não desiste por causa da palavra do Senhor que diz: a minha alma não tem prazer naquele que é bom. E se a gente desistir, muita gente fica pelo caminho. E depois que contas nós vamos dar pelas almas daqueles que nós deixamos pelo caminho. Quanto a vocês serem vistos, vocês podem até, por exemplo, não é o caso agora, mas vai ser o de vocês. Se vocês entrarem no YouTube, vocês sabem que é o mundo inteiro, e colocarem assim, a palavra que você está precisando ouvir hoje, vocês vão ver um dos nossos DVDs, já está lá. Primeira parte. Agora, hoje estarei postando a segunda parte, porque um DVD inteiro não dá para colocar, o YouTube só aceita até 15 minutos. Então nós postamos 15 minutos, depois mais 15, depois mais 15, mas vai a mensagem inteira pelo mundo inteiro. E nós recebemos telefonemas do mundo inteiro, graças a Deus. E nós queremos convidar os irmãos. Não vai ser bem uma pregação. Nós vamos levar uma hora. Nós vamos ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia com vocês. Amém? Aí eu vou pedir, eu vou ler um versículo. Depois vocês acertem com a Bíblia aberta, que nós vamos falar sobre o capítulo inteiro. Porque a minha alma anseia. Eu às vezes acredito, eu acho que o meu tempo aqui já está acabando. Não é aqui na igreja, é aqui na terra. Eu sou relativamente novo, tenho 58 anos, mas eu já estou achando, porque eu já estou com muita saudade do céu. Muita vontade de sair desse mundo. E isso só Deus pode nos abençoar. Então vou pedir a vocês simplesmente que nesse DVD vocês leiam a Bíblia comigo. Nós vamos ler o primeiro, aliás, Gênesis 24. Vamos ler alguns versículos. Eu vou ler alguns versículos e depois você se assente com todo o capítulo 24, né, aberto, que você vai ver algumas coisas além. Alguns dos irmãos que são pregadores aqui, tem o próprio pastor Jorge Guimarães, um irmão mais chegado, ou melhor, um amigo mais chegado do que irmão. Temos aqui o Gessiel, temos aqui o Marcelinho, temos aqui vários irmãos que são pregadores, já devem ter pregado no que eu vou falar hoje umas 10 a 15 vezes. E eu já preguei isso aqui há 25 anos atrás. Mas gostaria de deixar isso para a igreja, porque eu creio que o arrebatamento da igreja está em cima da hora. Aleluia. Eu creio que quem se batizou hoje veio na última hora. Eu creio isso de todo o meu coração. Foi ceia na nossa igreja pela manhã e participei pela segunda vez hoje aqui com vocês. Acho que não é pecado não, né? 2 vezes no mesmo dia, né? Então vamos ler. Eu vou ler até um certo ponto, apenas ler. Vocês me acompanhem, por favor. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra,
que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o Senhor: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho, a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu. Pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Nahor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém! Quem disse amém pode se assentar. Não feche a Bíblia, por favor, que é muito importante que você acompanhe o que está aí. A Bíblia deve ser tomada, lida, literalmente. O que você lê é o que é. Mas Deus consegue escrever coisas espirituais em escritas literais. Nós podemos usar também como metáfora. Numa metáfora você não usa tudo que dali está escrito, mas apenas aquelas coisas que Deus nos revela pelo seu Espírito. Eu gostaria que você acompanhasse comigo hoje, metaforicamente, o seguinte: coisas que muitos irmãos já aprenderam até na escola dominical. Abraão, simbolizando o pai. Eliezer, o servo mais antigo da casa, que tinha governo sobre tudo, o Espírito Santo. Isaque, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E Rebeca, ou Rivka, em hebraico, a esposa de Isaque. Ou seja, Deus enviando o Espírito para buscar, preparar e levar para o céu uma noiva para o seu filho. Gostaria que você acompanhasse comigo. Eu vou citar os capítulos muito grandes, são o capítulo 24 tem 67 versículos e nós não podemos ler todos. Eu li todos esses apenas para que a gente tenha um fundo
para podermos continuar, tenhamos um contexto. Uma das coisas que me chama bastante a atenção, e eu gostaria que os irmãos, se pudessem acompanhar aí a leitura, é no verso, ainda bem que tem edição, né? É no verso 14, onde depois dele dizer que vai ficar junto à fonte, ele diz assim no verso 14: seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. Irmãos, o interessante, o que me faz às vezes tremer quando eu percebo certas coisas da palavra de Deus, é que a gente quase não liga, quase não dá importância a certas palavras. E aí a palavra que ele diz, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque. Essa palavra, designaste, no hebraico é Yarme, olha bem, Yarme Yahu. Yarme Yahu. Sabe o que significa? O Senhor levantará. Preste atenção agora, eu vou ler com o significado no original. Esta seja a quem o Senhor levantará ao teu servo Isaque, que representa Jesus. Aquela que me dera água a beber e aos meus camelos, seja esta a quem o Senhor levantará para ser a noiva do seu filho. Olha o que já está previsto na palavra de Deus no original, que a noiva seria levada. E o verso 15 diz assim: sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel me chamou a atenção. Betuel, que significa Betuel? Eu achei também muito lindo que o nome Betuel tem também um lindo significado em hebraico. Rebeca era filha de Betuel, que significa aquele que habita em Deus. A igreja é filha de quem? Daquele que habita em Deus. Quem é que habita em Deus? Tanto Jesus quanto o Espírito Santo. É uma das coisas que a gente vai, Marcelinho, vai pegando e vai ficando maravilhado com o plano da salvação, com o propósito de Deus. Já está escrito, de maneira que às vezes a gente só se parar para meditar na palavra de Deus vai perceber. Por isso o conselho de Deus a Josué, colocarei minhas palavras: Josué, se tu quiseres prosperar em teu caminho, pega o livro desta lei e nele medita de dia e de noite. Porque quando você medita de dia e de noite na palavra do Senhor, é que o Espírito de Deus fala para você: para aí, olha o significado dessa palavra, presta atenção nisso que está escrito, porque Deus vai falar com a tua alma. Irmãos, essa palavra é palavra de vida, é palavra que nos anima, é palavra que nos sustenta, é palavra que nos impulsiona e diz: não desiste, irmão, não pare, continue em frente. Há muita coisa para aprender, há muita coisa para ensinar, há muita coisa para viver. Aleluia.
filhos de Milca. Estou continuando lendo o verso 15. Mulher de Naor, irmão de Abraão. Ela saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista. A igreja é linda. Virgem, a quem varão não havia conhecido. Irmãos, a igreja é virgem, é trigo puro. Não importa quantas sementes de joio o inimigo possa plantar no meio da igreja, o joio jamais vai contaminar, jamais vai atingir o trigo que Deus plantou. Cresce junto, mas não contamina. Ela vai continuar sendo virgem. Quando Deus olha para você, você pode ter um joio ali, joio lá, joio acolá. Quando Deus olha para você, Ele sabe a diferença entre um e o outro, porque as suas vestes estarão alvas, mas xereve, capaz de ofuscar até os olhos dos anjos do céu. Porque ofuscar as vistas dos olhos do céu, dos anjos do céu, os anjos veem a Deus, veem nada, irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins estavam sobre eles e tinham 6 asas. Com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam seus pés e com 2 asas cobriam o seu rosto, porque não podiam contemplar a intensa glória de Deus. Irmãos, somente a noiva do Cordeiro vai ver a glória de Deus face a face, porque ela é a noiva, ela é o mais precioso que Deus fez. Muito formosa. Vou lavar sua igreja. A noiva é tão linda. O Espírito deixa ela tão linda. Prepara de uma maneira tão gloriosa, que quando o noivo vê, ele não consegue enxergar em toda a criação algo mais formoso, algo mais desejado, algo mais glorioso. E o verso 16 continua dizendo, coisa interessante, características da igreja. E desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. A igreja, antes de ser arrebatada, primeiro ela desce a fonte, primeiro ela se humilha, primeiro ela passa pelas dificuldades da vida. Quantas lágrimas correm dos nossos olhos, quantas vezes fraquejamos para que possamos aprender a sermos fortes. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por momentos difíceis. É momento de humilhação, é momento de notar, de reparar, de demonstrar que necessitamos de Deus. Todas as vezes que nós dobramos os joelhos, todas as vezes que nós oramos, nós estamos com outras palavras. Você pode orar o que for, pode pedir o que for, pode implorar o que for, mas na sua oração você estará dizendo: Deus, eu dependo completamente de Ti. Esses dias nós tivemos momentos de muito sofrimento na nossa igreja. Nós temos lá uma irmã, já falei aqui alguma vez, essa irmã já devia ter morrido há 3 anos. Ela tem câncer generalizado e é o pior tipo de câncer. E essa irmã falta culto. Quando ela começou a fazer, saiu para dar uma olhada na vesícula, descobriu que tinha câncer nos rins.
que tinha câncer do fígado, que tinha câncer dos pulmões, que tinha câncer dos seios, que tinha câncer do pescoço. Vocês imaginam, e eu não disse tudo. E ela falou: pastor, agora eu vou ter que começar a fazer a quimioterapia e a radioterapia 3 vezes por dia, por causa da intensidade da doença. E ela tem um cabelão louro, bonito, até aqui, olha. Hoje ela está com 47 anos. E essa irmã disse: meu pai teve esse problema em 15 dias e estava morto. Isso era no começo do ano. Eu falei: mas no dia 31 de dezembro a senhora vai estar aqui abrindo a oração de passagem de ano. Ela: mas meu pai morreu em 15 dias. Eu falei: mas no dia 31 de dezembro desse ano a senhora vai estar aqui. E no dia 31 de dezembro ela estava lá. Não caiu um fio de cabelo dela. E quem olhava para a irmã jamais diria que ela tinha doença, porque ela, quando recebia os outros na igreja, ela sempre com um sorriso alegre, parecia que não tinha nada. Ela dizia: a doença está em mim, mas eu não estou na doença. Eu sou em Cristo Jesus, meu Salvador. Passou aquele ano. E ela fez a oração, e quando chegou em janeiro de novo, falei: o ano que vem a senhora vai estar fazendo a oração de novo. E ela está terceiro ano. Só que agora, essa semana, a coisa ficou feia. Muito feia. A coisa ficou tão difícil, tão constrangedor. Ela se sentiu mal, teve que ir ao médico. O médico deixou a irmã 6 horas. E não era SUS não, hein? 6 horas na antessala. Aquela salinha de espera para entrar. Ela ficou 6 horas ali. Quando chamou o nome dela, que ela levantou, me perdoem a expressão, ela explodiu por baixo. O que eu quero dizer com isso? A antessala inundou de sangue. Sangue vivo. Tudo vermelho, sangue. Olhou assim. E ela, constrangida, coitada, mas era doença. O povo que estava ali esperando ficou apavorado, pensando que a irmã ia morrer ali mesmo. O sangue coagulou em suas próprias pernas, a coagulação dela muito rápida e tinha que lavar com força. E foi lá. Vai ter que operar a semana que vem. Quer dizer, a semana que vem não é porque já é Semana Santa, na outra ela opera urgentemente. E ela ligou para mim quinta-feira e disse: pastor, perdoe desta vez, eu vou participar da ceia com vocês hoje, mas eu só vou chegar mesmo na hora da ceia, porque não dá para ficar. Não dá para ficar. Mas eu falei: mas irmã, eu mando a ceia na sua casa, se a senhora quiser, até eu mesmo levo a ceia da senhora. Ela disse: não, pastor, lugar de tomar a ceia na casa do Senhor. Eu posso não assistir todo o culto da ceia, que geralmente é grande, né? Mas eu chego faltando uns minutos antes. Irmãos, hoje aí sexta-feira nós tivemos uma vigília, sexta para sábado, e eu botei os irmãos para orar. Irmãos, vamos orar pela saúde da irmã. Não preciso dizer, vamos orar pela saúde da irmã. Aconteceu isso. Vamos orar agora. Vamos levantar um clamor. A igreja levantou um clamor. Quando foi hoje, na hora da ceia, pela minha surpresa, ela não chegou na hora da ceia, ela chegou no início da ceia. E ela sorriu e eu disse: mas irmã, não era da senhora ali? Ah, pastor, Deus me fortaleceu um pouquinho, eu estou aqui para assistir a ceia toda. De 9 a meio-dia ela ficou lá. E ela testemunhou e disse: eu tenho certeza que o meu Deus cuida de mim. Estou aqui porque estou nas
Irmãos, há poder na oração do justo. E mesmo que o Senhor queira levar, se o Senhor quiser, ela já foi para nós um testemunho vivo. Um testemunho vivo dali. Nunca ninguém viu ela chorando para reclamar da doença dela. Sempre que vá lá e alguém encontra com ela, ela está sorrindo, alegre e dizendo: estou feliz porque Jesus salvou a minha alma. Eu agora estou pedindo e peço a vocês que me ajudem. Eu estou mudando, vou mudar o local da minha igreja. Minha inauguração deve levar, se Deus abençoar, minha inauguração pelo menos vai levar uns 2 anos ou mais. Hoje eu pedi a Jesus, mas Ele não é obrigado a me atender. Mas quem sabe com você me dando uma forcinha, eu falei: Jesus, eu quero, e a igreja concorda comigo, a igreja concordou, eu quero ver a irmã fulana orando, fazendo a oração de abertura da inauguração do nosso novo templo. Eu quero que você me ajude em oração, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que isso. Sabe por quê? É difícil o noivo recusar o pedido da sua noiva. Peça comigo. Ore. Voltemos aqui. A mulher desceu a sua fonte, ou seja, Rebeca se humilhou, encheu o seu cântaro e subiu. Primeiro a igreja se humilha. Imagina a humilhação da irmã lá na situação dela. Depois ela enche. O que eu quero dizer agora? Vou parar um pouquinho no encheu. Vou parar um pouquinho. Era virgem. Mateus 25 diz que eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 não prudentes. A única diferença entre elas era que 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes, mas todas eram virgens. Virgindade quer dizer na Bíblia pureza. Nós encontramos na igreja todos virgens, espiritualmente virgens, e às vezes há essa diferença: 50% vigia e 50% não vigia. 50% é prudente. Qual a diferença entre a prudência e a não prudência? É que as prudentes, quando foram para as bodas que seriam realizadas, quando elas foram esperar o noivo, elas levaram as suas lamparinas, e as imprudentes levaram também as lamparinas. E quem leva lamparina não leva lamparina vazia. Todas as lamparinas estavam cheias, tanto das prudentes quanto das imprudentes. Só que as outras eram chamadas de prudentes por um motivo. Elas, além de levarem as lamparinas cheias, elas levaram azeite de reserva numa vasilha, porque se acabasse o azeite, se o noivo demorasse e o azeite da lamparina acabasse, elas tinham reserva para tornar a encher. Aleluia! Mas a metade não levou de reserva. E quando chegou o momento, e eu quero que você preste atenção nisso, muita gente pensa que Deus vai pegar a igreja de surpresa. A igreja não vai ser pega de surpresa. O mundo vai ser pego de surpresa. O joio vai ser pego de surpresa. Os não cristãos serão pegos de surpresa, mas a igreja não. Você já viu noiva não saber o dia e nem a hora do casamento? Muito pelo contrário. Quando chegar, estiver se aproximando bem a hora, o servo, agora eu quero dizer o Espírito Santo, ele vai correr os 4 cantos da terra e vai chegar e vai dizer: olha,
esse sentimento gostoso no teu coração, aleluia, é porque o noivo já está vindo. Ele já está vindo. Você hoje não está com vontade de ir para o teu trabalho. Sabe por quê? Porque o noivo já está vindo aí. E hoje está chegando a hora do casamento. Você está sendo enchido de alegria. A emoção está tomando conta do teu ser. Porque o noivo já está vindo. Mas você diz, pastor, isso é retórica de pregação. Não é não, irmãos. Se você ler a Bíblia aqui, não pode errar. Quando você lê em Mateus 25, está escrito lá assim: todas adormeceram, tanto as que tinham azeite de reserva quanto as que não tinham. Ou seja, tanto as prudentes quanto as não prudentes adormeceram. Todas estão lá dormindo. Aí diz assim a Bíblia: mas ao se aproximar a meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Quando o grito bradou, a Bíblia diz que, irmãos, antes do arrebatamento soará a trombeta de Deus, e todos os mortos em Cristo e os que estiverem esperando ouvirão a voz do arcanjo. E o brado vai ser tão forte que as sepulturas vão se abrir, porque lá o paraíso vai ser ouvido a voz. Está na hora de ressuscitar, está na hora de acordar, está na hora de se levantar. Voltando às virgens, elas acordaram às 10. Quando as imprudentes olharam, vocês podem prestar atenção, não está escrito que as lamparinas estavam apagadas. Diz, as lamparinas estavam se apagando. Ou seja, o azeite estava acabando. Quem já usou lamparina sabe disso. Quando começa a acabar, antigamente, lá era azeite, nós usávamos, né? Muitos irmãos aqui chegaram a usar. A gente fazia, para prevenir a falta de luz, aquela lamparinazinha de querosene, enrolava o barbante, botava ali, né? E botava. O nosso único problema era aquela fumaça preta que saía. Mas quando estava acabando o querosene, quando estava acabando o combustível, começava a querer se apagar. Exatamente aí, estava acabando o azeite. Preste atenção, o azeite é símbolo do Espírito Santo. E elas disseram assim: olha, nosso azeite está se acabando, dado de vocês para nós. Elas eram prudentes e disse: nada, de jeito nenhum, porque pode ser que se a gente der do nosso para vocês, volte para nós também. Se vocês querem azeite, vão comprar. Descubram quem está vendendo e vão atrás do azeite. Sabe o que acontece, irmãos? Todo cristão sabe que azeite é símbolo do Espírito Santo. Umas estavam cheias do Espírito Santo e outras estavam, não sei nem como dizer. Olha, é aquele que vai à igreja por obrigação, ele é crente, mas aparece quando é obrigado, aparece quando é chamado, aparece quando não está cansado, aparece quando não é o último jogo, campeonato do Fluminense contra o Flamengo. Aparece, sabe quando, irmãos? Quando não é o último capítulo da novela, e ele aparece lá. Mas aquele que está cheio, pode ser o último jogo, pode ser o último capítulo, pode ser o que for. Ele diz: aí eu deixo gravando para ver depois, mas eu agora vou para a casa do Senhor, adorar o Senhor, porque pode ser que agora, e o jogo nem terminou ainda. Interessante é que elas saíram para comprar. Veja, saíram para buscar azeite. Em outras palavras, saíram para buscar o Espírito Santo. Sair para buscar o Espírito Santo não é pecado. Não saíram para ir para o baile. Não saíram nem para assistir um show gospel no Maracanã. Não saíram para nada, eles saíram para
chegou. Aí o noivo chegou, as cheias entraram e as portas se fecharam. As portas se fecharam. E você entende muito bem que elas voltaram. Se não tivesse azeite, não voltava. Voltaram e bateram na porta. Senhor, abre-nos! Não, agora as portas já se fecharam. E agora, para a gente correr um pouquinho, eu quero ir para um lugar aqui, olha, no mesmo versículo. Desceu, se humilhou, encheu e subiu. Para a igreja subir, só sobe se estiver cheia. Quem não estiver cheio vai ficar aí, ou para morrer pelas mãos do espírito do anticristo, ou para servi-lo. Só sobe quem estiver cheia. A igreja quer subir, se encha do Espírito de Deus. A Bíblia diz o tempo todo: enchei-vos do Espírito Santo, em quem não há contenda. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Procure se encher o tempo todo, irmão. Tudo que esvazia você, deixa pra lá. Deus, é verdade. Eu achei num lixo, acredite se quiser, no lixo, uma Bíblia. Mas uma Bíblia diferente de nós. Na verdade não era uma Bíblia, era um Novo Testamento, mas tinha o nome Bíblia Fácil. Um padre pegou o Novo Testamento e reescreveu, só que reescreveu mudando as palavras, mas mantendo o sentido. Todos nós aqui já lemos aquela passagem que Jesus diz assim: se o teu olho direito te escandaliza, arranca ele fora. Porque é melhor você entrar cego de um olho no céu do que com os dois olhos você ir para o inferno. Se o teu braço direito te escandaliza, te faz pecar contra Deus, arranca ele, porque é melhor você entrar no céu maneta do que com os dois braços você ir para o inferno. Se a tua perna direita te faz pecar e te escandaliza, é melhor você arrancar a perna direita e entrar no céu com uma perna só do que com as duas irem para o inferno. É claro que Jesus não está falando isso aí literalmente, porque no céu ninguém entra cego, ninguém entra sem braço, ninguém entra sem perna. E o padre transcreveu assim, olha que coisa interessante, Marcelo. Pastor Jorge, olha só como é que o padre escreveu. Se você tem um amigo, e esse teu amigo te afasta da presença de Deus e te faz se esvaziar do Espírito Santo, é melhor que você corte esta amizade, fique sem ela, mas entre no céu pelas portas. Se você vai a algum lugar e este lugar não tem a presença de Deus, vai te afastar do Senhor, é melhor você deixar de ir a este lugar e subir para o céu, para a glória do Senhor. Se você tem qualquer coisa que te atrapalha ser cheio do Espírito Santo, abandona isso, irmãos, e se encha, para que na hora que soar a trombeta de Deus, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, porque você vai poder cantar aquele no meu nome, ouvirei Jesus chamar. Deixa para lá. Está na hora de deixar para lá. É gostoso, mas está me atrapalhando de me encher. Deixa o gostoso para lá. Irmão, se encha do Espírito de Deus. A donzela se humilhou, se encheu. A gente muitas vezes se enche quando está na fase da humilhação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, é difícil estar com Jesus e não se encher. É difícil estar na presença dele e não se encher. É difícil ouvir as suas palavras e não ser impactado por elas. Irmãos, quando estamos na presença dele, tudo muda em nós. A
As lágrimas de tristeza muitas vezes se transformam em lágrimas de alegria. O que nos faz ter vergonha, aquelas vestes de vergonha, é tirada de nós. Muita gente veste as vestes da tristeza, e o Senhor tira essas vestes fora e põe vestes de alegria em cada um de nós, pela sua presença conosco. Continuamos ainda. Então o servo, verso 17, correu-lhe ao encontro da mulher, da jovem, e disse: olha, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Primeira coisa que eu aprendi aqui: só quem tem água pode matar a sede dos outros. Se você, igreja, quer matar a sede de quem está morrendo de sede espiritual, você precisa ter água, você precisa ter os cântaros cheios. E uma coisa interessante também que eu já reparei, talvez vocês também, quando ele disse para ela: dê-me de beber, ele aqui está representando o Espírito Santo. Ela imediatamente encheu o seu cântaro e deu água não só para ele, talvez ainda repita isso hoje, mas também para os camelos. Diferente, mas nos faz lembrar da mulher, da samaritana, que Jesus estando lá junto à fonte de Jacó, Jesus sentado, cansado da viagem, se assentou, e a mulher veio buscar água, e Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? E o Senhor disse: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Mostra que ela não conhecia quem estava falando com ela, mas aqui a virgem conheceu quem estava falando com ela, porque quando ele disse: dá-me de beber, ela imediatamente foi, desceu, pegou a água no cântaro e deu não só para ele, mas deu também para os seus camelos. Ela sabia que estava dando a água para alguém, ela tinha água para dar. Você tem água para dar? Você tem água para distribuir? Mas pastor, de que água você está falando? Estou falando daquela água que Jesus, aquele que beber da água que eu lhe der, se parar nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. A igreja sempre tem água para matar a sede do que está morrendo de sede, porque a água dá. E veja bem, acabava a água do cântaro, ela voltava lá e pegava mais água. É você, acabou? Não acabou não. Você pensa que acabou, desce de novo, enche o cântaro e distribui outra vez, e distribui outra vez, e distribui outra vez, porque essa água jorra para a vida eterna. Enquanto você estiver em Deus, você tem água para matar a sede. Vou pular um pouquinho. Verso 21. E o varão estava admirado de vê-la. Admirado de vê-la. O varão aí representa o Espírito Santo. Não o varão, o anjo. É Eliezer, que simboliza aqui o Espírito Santo. Estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Isso aqui é Espírito Santo. Ele entra caladinho na igreja, procura um cantinho. Ele nunca cruza os braços, mas apenas para a ilustração, e fica ali caladinho, só observando a igreja. Ele olha para um, ele olha para outro. Aquele está triste, aquele está alegre, aquele está chorando, aquele está cantando, aquela está doente, aquele precisa de salvação, aquela precisa de cura, aquele precisa de libertação. Ele começa a olhar a igreja toda, e você às vezes está sentindo algo diferente dentro de você, você não percebe o que é, mas são os olhos que estão como chama de fogo, que estão olhando dentro da tua alma para ver a tua necessidade. É o Senhor observando você.
2 pulseiras para as suas mãos, para ela, do peso de 10 ciclos de ouro. Quando eu vejo isso, as joias de ouro, eu vejo o Espírito Santo olhando a igreja e dizendo aqui: eu estou aqui cheio de dons para distribuir para a igreja. Isso aqui são os dons que eu vou dar. Aquele ali fica bem com dom de língua, variedade de línguas. Aquele ali fica bem com o dom de profecia. Aquela lá fica bem com dons de curar. Aquele lá fica com dons, fica bem com os dons da palavra de conhecimento. São as joias que ele tem para dar à noiva. E ele estava com as joias na mão, os dons prontos para distribuir. A Bíblia diz que o Espírito de Deus distribui os dons conforme lhe apraz. Não é conforme você quer. Não adianta você querer uma espada se você só precisa de um escudo. Ele dá um escudo da fé para quem precisa do escudo, e dá a espada do Espírito para quem vai usar a espada. Por isso nem todo mundo é pregador. Uns têm fé, outros pregam, outros avançam, outros estão calçados no Evangelho da paz, outros usam mais o escudo da justiça, e outros o capacete da salvação. Todo mundo olha para você na rua e vê aquele é diferente. Sabe por que? Estão vendo que o capacete da salvação está na tua cabeça. Aquela jovem é salva, aquele jovem é salvo, aquele ancião, ele também é salvo. Aquele ali está calçado no Evangelho da paz, ele ensina o Evangelho. Aquele ali com a espada do Espírito é um grande libertador. Usa a espada para derrotar Satanás, usa a espada para cortar laços do pecado, usa a espada para fazer a obra de Deus. Cada um lhe dá um dom. E olha aqui comigo, eu disse que só ia ler, e só estou lendo, verso 23. E disse-lhe: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há na casa de teu pai lugar para pousarmos? Me lembra de Jesus, capítulo 14, verso 2 de João, quando ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. A pergunta dele foi: na casa de teu pai lugar para pousarmos? E Jesus diz lá: na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui é a casa do pai. Aqui, aí eu pergunto nesta noite: aqui neste lugar, aqui neste lugar, me perdoe repetir com ênfase, há aqui neste local lugar para o Espírito Santo pousar? Esse há lugar para ele pousar, irmãos. Vamos vê-lo pousar, vamos deixá-lo pousar. Pastor, não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Quando terminou o dilúvio, Noé abriu a janela da arca e soltou uma pomba. A pomba foi e voou de um lado para o outro, e voou, e voou, e voou, e voltou à arca, porque não achou lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba outra vez. Ela foi, voou e voltou com um raminho de uma plantinha. Qual foi a plantinha? Oliveira. Ficou na arca porque lá fora ainda não tinha lugar para pousar. Noé esperou mais uma terceira semana, abriu a janela da arca e soltou a pomba, irmãos, e ela nunca mais voltou. Por quê? Porque dessa vez encontrou um lugar para pousar. O que eu quero dizer é que todas as vezes que nós nos reunimos neste lugar, ou num lugar como esse, eu quero dizer, na casa de Deus, o Senhor solta a pombinha e ela voa para lá e para cá, e para lá e para cá, procurando um lugar para pousar. Se ela não encontrar lugar para pousar, ela volta.
Há lugar no teu coração para ela pousar. Há lugar na tua vida para ela pousar. Há lugar na tua casa para ela pousar. Ela pode entrar e ficar lá. E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual era teu a Naor. Aí fala mais, aí diz, ele perguntou: há lugar para pousarmos? E ela diz assim, no verso 25: disse-lhe mais: temos também palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Me lembrei do filho pródigo com vontade de comer comida de porco, e naquela hora nem isso davam a ele. Mas naquele momento diz assim a palavra de Deus: e caindo ele em si, disse: na casa de meu pai tenha fartura, tem tudo, tenha pasto até para os teus camelos. Ele continuou: então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor. O Espírito Santo dizendo: eu estou no lugar certo. Mas a verdade é, o Senhor disse: olha, ide e aguardai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele subiu, e quando chegou lá, ele enviou o Espírito ao cenáculo. E quando o Espírito chegou lá, havia um número de quase 120 pessoas em oração, esperando que ele chegasse. E na hora que ele chegou, o que aconteceu? Foram vistos línguas como que de fogo. Aliás, antes ainda teve uma coisa que a gente passa sempre por cima. Ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas línguas como que de fogo sobre cada um deles, e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E a primeira atitude deles foi sair do cenáculo, ir lá para o lado de fora e começar a testemunhar de Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante aqui no verso 27. Disse o varão: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Foi o Senhor que guiou o Espírito até o cenáculo, exatamente ao lugar onde estavam os irmãos do Senhor. Porque quando o Senhor ressuscitou, disse a Maria Madalena: vai até lá e diga a Pedro e a meus irmãos que eu ressuscitei. Irmãos, você pode dizer: eu sou o irmão de Jesus Cristo, porque ele não teve vergonha de dizer isso. E sendo irmão de Jesus, você é herdeiro e co-herdeiro com ele. E a donzela o que fez? Verso 28. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Olha o que eu anotei aqui na minha Bíblia. O que foi quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, os apóstolos imediatamente, os que estavam com ele, saíram e começaram a fazer o quê? A testemunhar. Não foi isso? E daquele testemunho, quase 3.000 pessoas receberam a Jesus como seu Salvador. Quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele mesmo dia por causa do testemunho. Olha de novo o verso 28. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Ela, depois que recebeu aquelas bênçãos, na hora que ela recebeu, na hora que ela reconheceu o servo de seu Senhor, ela não ficou calada. Ela disse: não posso ficar com isso sozinha, só para mim, eu tenho que distribuir para os outros. E ela testemunhou sobre estas coisas na casa de sua mãe. Ela começou a falar, ela contou a história, ela falou do que viu e ouviu. Verso 29 diz: e Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu o quê? Preste atenção agora. Quando ele, Labão, não era crente,
Você percebe mais tarde. Quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã e ouviu as suas palavras, o que eu disse de dons, quando ele viu a virgem com os dons e ouviu as suas palavras, ele falou: entra, bendito do Senhor, verso 31, porque estarás fora, porque eu já preparei a casa e o lugar dos camelos. Quando foi que ele se interessou em receber o enviado? Ele se interessou na hora que ele olhou para a virgem e viu os dons que ela recebeu e ouviu as suas palavras. Pode ser o homem mais incrédulo que tiver, coração de pedra, mas quando ele olha a igreja cheia dos dons de Deus e ouve as palavras de Deus, irmãos, ele vai dizer: entra, bendito do Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração, entra no meu ser, entra, porque eu já preparei lugar para te receber. Que coisa gloriosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Entra, bendito do Senhor. Vou pular vários versículos aqui. Lá no verso 34 diz assim: então disse: eu sou o servo de Abraão. Ele vai contando o que aconteceu. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, deu-lhes ovelhas e vacas, e prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele lhe deu tudo quanto tem. Faz lembrar João 16,15, quando Jesus diz assim: tudo que o Pai tem é meu. Olha como cada vez se identifica mais. Tudo que o Pai tem é meu. E ele diz aqui: ele me deu tudo quanto tem. Continua contando a história. Gosto do verso 40, quando ele diz: e ele me disse: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa do meu pai. O que me chama muito a atenção é essa frase: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo e prosperará o teu caminho. Irmão, se você quer ver prosperar o teu caminho, ande na presença de Deus. Ande na presença de Deus, porque o Senhor enviará o seu anjo, vai enviar contigo. O Senhor vai enviar o seu Santo Espírito, e aonde tiver uma barreira que se levante para impedir a tua caminhada, o Senhor joga a barreira por terra, irmão. Onde tiver um problema que vai ser posto por Satanás para impedir a tua caminhada, o Senhor tira a barreira e você passa e vai vencendo. Você vai caminhando de fé em fé, de graça em graça e de vitória em vitória, porque o Senhor estará contigo. Vamos depressa, pastor Aragão, a hora está passando. E antes que acabasse de falar no meu coração, ele ainda está contando: eis que Rebeca saiu com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: ora, dá-me de beber. Lembra o que Jesus disse para a samaritana? Mulher, dá-me de beber. A mesma coisa aqui. E ela não demorou, está escrito, e ela se apressou, verso 46, e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu de beber aos meus camelos. Aí ele continua a história e diz: eu pus os pendentes sobre o seu rosto, as pulseiras sobre as suas mãos, inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar uma filha do irmão do meu senhor para o seu filho. O Espírito Santo foi encaminhado por Jesus, porque ele procede do Pai e do Filho,
certeza. Deixa eu dar uma paradinha aqui na leitura. Eu tenho certeza que na hora em que a noiva chegar no céu, os anjos todos vão olhar de longe, porque a noiva vai tomar, vamos dizer como falam aí, vai roubar a cena. Eu tenho certeza que o pai vai olhar para Jesus e vai dizer assim: filho, esse céu nunca esteve tão bonito, esse céu nunca esteve tão lindo. Sabe por quê? Nem o mais lindo anjo do céu vai estar vestido com as vestes que você estará, porque o Espírito Santo é que está vestindo a igreja. A noiva, segundo as suas posses, ela compra ou aluga o vestido mais caro, mais bonito que tiver. Depende de suas posses. E as posses do Espírito Santo são eternas, são totais, são completas. Ele vai vestir a noiva com as vestes mais lindas, puras, resplandecentes, gloriosas, que toda a eternidade jamais viu. Chega, os anjos ficarão espantados, podem ter certeza, porque nada haverá mais lindo no céu do que a noiva do Cordeiro, e vai ser a maior festa que jamais se ouviu ou se assistiu em toda a eternidade. E veja, agora estamos chegando ao finalzinho. Chama a atenção a gente. Vou pular lá para o verso 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te bem, ou perdão, mal, ou bem. E diz: eis que Rebeca está diante da tua face. Escrevi aqui em vermelho no cantinho: a igreja na presença de Deus para ser esposa do Cordeiro. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. 52. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Tirou o servo vasos de prata, joias de prata e joias de ouro, e vestes, joias de prata, joias de ouro, e vestes, e deu-os a Rebeca. Prata fala de pagamento do pecado. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Ouro fala da divindade. E as vestes são as nossas vestes trocadas. Deus a Rebeca, a noiva. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Me chamou a atenção aqui o fato: também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Irmãos, nem o irmão nem a mãe eram cristãos, eram crentes, eram salvos em Jesus. E eu sempre lembro de uma coisa: toda igreja verdadeira tem joio e trigo. E às vezes Deus cura e cura todo mundo, não importa se o joio e o trigo. E como eu lembro, é que o joio, primeiro o trigo foi plantado. Quando o trigo foi plantado, os trabalhadores dormiram, e ao dormir veio o inimigo e plantou o joio. E na hora que eles descobriram, foram ao seu senhor e disseram: queres que arranquemos o joio? Ele diz: não, deixe descer junto para não machucar o trigo. Na hora certa eu recolho o trigo e arranco o joio. Mas sabe o que acontece, irmãos? Na hora de regar o trigo, rega-se também o joio. Por que tem joio que é curado, que é abençoado na casa do Senhor? Você nem sabe se ele é joio e trigo por causa ou trigo por causa da bênção. É porque quando você jorra a água para aguar o trigo, o joio recebe a bênção.
estão na igreja, quer dizer, quem está na igreja, seja fiel ou não seja, até ele consegue ser abençoado pela misericórdia de Deus. Quando Deus manda graça, a graça atinge todos. Oh, rebassuri canta la bashere manavassuri. Haramante com manarabashere. Aleluia! Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse, quem disse aí já foi o enviado de Abraão, nesse caso aqui para o Espírito Santo, dizendo, deixai-me ir a meu Senhor, ou seja, deixe que eu volte para o lugar de onde eu vim. Então disseram seu irmão e sua irmã, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, o servo, aqui Eliezer, na nossa metáfora, o Espírito Santo, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu Senhor. Preste atenção no que eu pude ver aqui. Quando ele disse, deixai-me ir ao meu Senhor, eu pude perceber o desejo do Espírito Santo já voltar. O Espírito de Deus já está sentindo vontade de subir. Eu vim para fazer o que tinha que fazer e já fiz. Eu vou, vamos. O desejo dele voltar é grande. Mais interessante que o irmão e a mãe disseram assim, fique a virgem conosco alguns dias, ou pelo menos 10. Sabe que eu vejo isso? Eu pude ver nisso que o mundo, mesmo que não confesse, ele sabe que a presença da igreja aqui é bênção para ele, irmãos. Ele sabe que a igreja abençoa, a igreja vivifica, a igreja liberta, a igreja ainda mantém moral, vergonha na cara, a igreja ainda faz os homens sentirem vergonha do que está errado. É necessário a igreja na terra, e a igreja, e o mundo dizendo, fique aqui a igreja, fique aqui a virgem, não vá agora não. O mundo precisa de você. O seu colega de trabalho precisa de você. A sua amiga precisa de você. Aqueles que se sentem em depressão precisam de você. Aqueles que estão enfermos precisam de você. A noiva não pode subir. Sabe o que acontece? Agora você veja a resposta. Ele diz no verso 56, no final, deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Eu preciso ir. Só que ele não podia ir sozinho, podia? Não. Aí disseram o irmão e a mãe, chamemos a virgem e perguntemos-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com esse varão? Ela respondeu, irei. A igreja já está ansiosa para subir. A igreja já está orando, a verdadeira igreja já está orando, ora vem Senhor Jesus. Nós não aguentamos mais esta podridão, nós não aguentamos mais esta vida no deserto, nós queremos sair daqui. Espírito Santo, se tu subires, nós iremos contigo sim, nós queremos ir, nós queremos subir. A igreja tem saudade do céu, irmão, saudade do céu. Pena que eu não tenho mais tempo, senão eu ia falar sobre saudade do céu. Chamaram Rebeca e disseram, irás tu com esse varão? Ela respondeu, irei. Verso 59, então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão, os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. Ou seja,
Igreja, seja vitoriosa. Igreja, seja vitoriosa. Igreja, você tem o poder de Deus em suas mãos. Você tem os dons de Deus em suas mãos. Quem olhar para você vai ver os dons espirituais, vai ouvir as suas palavras. Não tema nada. E o verso 61, você vê o arrebatamento. E diz assim no verso 61: e Rebeca se levantou com suas moças e subiram. Eu quero parar aí. Subiram para o arrebatamento. Subiram sobre os camelos e seguiram um varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. No caso de Rebeca, subiram camelos. No caso da igreja, vão soar a trombeta de Deus. E ouvirmos a voz do arcanjo. A igreja subirá como num piscar de olhos. Um momento aqui, no outro lá em cima. Um momento aqui, no momento seguinte, estaremos adiante dele. Eu quero terminar lendo, eu disse que ia ler, então vou terminar de ler. Eu vou pular aqui alguns versículos. Verso 62 diz assim: ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar do campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Quer dizer, a comitiva estava chegando. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac e lançou-se do camelo. Veja bem, no casamento, o noivo olha para lá e a noiva olha para cá. O noivo desce do altar e a noiva vem em direção ao noivo. Um vai ao encontro do outro, como aconteceu aqui. E disse ela ao servo: quem é aquele varão que vem ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. E ela se cobriu, tomou seu servo e cobriu-se, costume das jovens. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. E nós terminamos aqui, verso 67, preste atenção. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Quero terminar aí, quero terminar o versículo aí. É um restinho do versículo. Mas o que ele fez? Recebeu a noiva, levou para a tenda, tomou a Rebeca, ela lhe foi por mulher e amou-a. Aqui você vê as bodas do cordeiro. Aqui no verso 61 você vê o arrebatamento. E no verso 67 você vê uma grande festa no céu, porque a noiva é recebida pelo noivo e as bodas do cordeiro são realizadas. E eu quero dizer neste momento, irmãos, para que nós possamos concluir, que este momento glorioso, o momento mais glorioso de toda a eternidade, está mais perto do que você pode imaginar. Cada um de vocês dê a mão um ao outro a cada instante e diga: vamos fazer o que temos que fazer, vamos buscar o máximo possível, porque é hora do nosso encontro com o Senhor. O Espírito já está dizendo: apressa-te que eu já quero voltar, apressa-te. E a igreja está orando: ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, Maranata. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas chegando a hora desse encontro, você que ainda não conhece Jesus, ou você que se afastou do caminho, poderá estar nessa festa, poderá encontrar libertação total. Você sabe que não tem sido fácil, mas neste momento o servo de Deus
entre aspas, o Espírito de Deus, o enviado do Senhor está olhando para você. Ele vem com o nome de Jesus. E Ele está querendo, está perguntando a você: você quer que eu mude a sua vida hoje? Você quer me servir? Você quer que eu acabe hoje com o meu cativeiro? Se você quer, venha a Jesus. Eu quero perguntar a você agora: há alguém aqui dentro, ou alguém ao alcance de nossa voz, que quer vir para Jesus nesse momento? Quer vir ao encontro do noivo? Quer receber essa libertação? Quer que o seu cativeiro acabe hoje? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu sei que é difícil, mas é mais difícil ficar lá fora. Eu gostaria que você viesse. Não importa se você ainda não conhece Jesus, você vai conhecê-lo agora. Mas quero chamar você que se afastou. Alguém que se afastou e quer retornar na casa do Pai? Alguém que se afastou? Venha, se tiver um irmão próximo de você, uma pessoa, se souber que está afastado, pega essa pessoa aqui agora. É para o eterno. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que é a lamparina? Ó, o azeite está quase. O pavio só está fumegando. Você está aqui, mas o pavio está só fumegando. Precisa colocar azeite nessa lamparina. Vem cá. Vamos encher essa lamparina de novo. Estou convidando, pela autoridade do Espírito de Deus que está sobre mim nesse momento. O teu pavio está só fumegando. Você pode tornar a encher a tua lamparina agora. Estou convidando pela autoridade do Espírito de Deus sobre a minha vida. Agora é com você.